Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Desculpe o pequeno atraso aí chegando agora. Vamos para mais uma live das terças-feiras. Hoje com uma convidada especial, a Fabi, professora Fabi. Daqui a pouco ela está entrando aí. Carlota, bem-vinda, tudo bem? Mônica, quanto tempo? Tudo bem aí? Como é que tá? Quem mais? A gente morando agora. Que eu não sei quem é. Bem-vinda, tudo bem? Muito bom. Oi, tudo bem, Carlota? Biodiversidade em fatias, pessoal chegando aí, Dayana. Oi, Dayana, tudo bem? Bem-vinda. Mabi, oi, tudo bom? Fabi, já entrou aí, manda lá a solicitação que eu te adiciono aqui, tá? Pra gente começar a conversar. Ah, o seu nome é Tati. Muito bem, meu nome é Tati. Legal. Obrigado, boa noite, bem-vinda, viu? Ah, como é que aceita o convite? Você me manda uma solicitação, aparece aí, enviar a solicitação e aí eu aceito aqui, tá? Vê se você consegue aí. Se não aparecer, entra de novo, sai e entra de novo, tá? E aí aparece lá, solicitar participação. Aí, pronto, vamos ver se vai. Pedro, tudo bem? Vamos lá, o assunto hoje é interessante, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre jardins, sobre árvores, sobre somaterapia, que é um negócio muito legal. Aí, agora sim, ó. Vai entrar aí daqui a pouco, Fabi, tá? Que foi? Parece. Oi, tudo bem? Oi, gente. E É aí? a primeira live da minha vida, então tá um show pirotécnico aqui. Bem-vinda. Obrigada. Tá Que dando seja a eco? primeira de muitas. Tá dando eco? Vocês estão ouvindo bem? Como é que tá? Tá dando eco aí? Eu vou botar o meu fone de ouvido, que aí fica mais fácil. Muito bem. Ai, obrigada Então, aos amigos que estão dando apoio moral. Obrigada, gente. você trouxe a família e os amigos? Ah, isso é bom, hein? Isso é importante, né? Não basta ser amigo, tem que prestigiar nessas horas difíceis da vida. Primeira live e tal. Complicado, né? Pronto. Melhorou? E aí, gente, vocês que me dizem? Melhorou agora o som? Como é que Pra tá? mim tá ótimo. Ótimo, então tá bom. Ai, Então, gente. estava anunciando aqui que a live hoje tem um tema interessante, bastante diferente, né? Que é falar um pouco sobre somaterapia, né? Sim. Quero que você explique depois direitinho o que é. Eu também li algumas coisas aqui sobre somaterapia, já tinha ouvido falar, né? Morei até perto de uma célula, de um grupo, né? E já tinha ouvido falar lá da coisa do Roberto Freire e tal. E tenho lido um pouco sobre o William Reich, que é muito interessante também, né? Sim. Então, e é baseado, né, no William Reich, que é um dissidente do Freud, né? Mas É, depois a gente conversa mais sobre isso. E também sobre jardim, sobre sim. horta, sobre cultivos, sobre árvores, sobre lições e essas coisas todas. Pode se Sim. apresentar, Fabio. Bom, eu sou a Fabiana, mas como eu já falei no videozinho divulgando essa live, eu prefiro que me chamem de Fabi. Eu sou geógrafa, né? Trabalho com geografia física, mas acho que eu estou nessa live não necessariamente para falar das questões técnicas, a gente pode falar sobre elas, mas eu quis trazer para vocês um pouco da minha experiência emocional com esse jardim. Porque na faculdade, na graduação, em geografia, a gente tem disciplinas ligadas ao meio ambiente, vegetação, e eu confesso que não eram as disciplinas que eu mais gostava. O jardim veio por outros motivos que eu quero compartilhar com vocês. Falando da somaterapia, até um paralelo, Leandro, que eu sou a pessoa que eu tinha preconceito com a somaterapia. Era um preconceito muito grande que eu tinha. Uhum.
Eu não sou psicóloga nem psicanalista, tá, gente? É a experiência de alguém que se utiliza, vou falar como paciente. E a somaterapia, eu não faço uma terapia só de somaterapia, tá? É psicanálise e aí ela usa um pouquinho da somaterapia que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Outra coisa, Leandro, por favor, me interrompa no bom sentido de Sim. ir adicionando, né? Uhum. Bom, eu vou começar com uma frase, gente, que daí eu já explico do jardim em si. Não riam, mas de verdade eu conversei com o meu jardim hoje e aí nós juntos tiramos algumas conclusões. Então eu escrevi uma frase muito curta que é assim: abrace todas as suas fases, tentativas, erros e acertos. Só assim será possível amadurecer. Então eu vou começar a contar do meu jardim com a palavra amadurecer. Eu sou uma pessoa que não falo muito da minha vida pessoal, mas eu decidi fazer isso hoje para mostrar que todo mundo erra, que todo mundo é humano, essa coisa toda. Então, hoje eu Uhum. tô com 36 anos e eu tive um episódio X na minha vida, onde eu tinha 32 anos, portanto, foi quando o jardim começou, há 4 anos atrás. E essa história de amadurecer, né, foi meu pé de tomate que me ensinou isso, que eu achava, pô, tô com 32 anos, já vivi pra caramba, eu sei como lidar com tudo. E aí eu me enfiei Uhum. num BO aí da vida, que eu sabia que ia dar ruim, mas eu falei, sou madura, eu já amadureci, eu sei como eu vou resolver. Resumo da ópera, não tem como resolver, a gente não tem controle sobre as coisas. Por mais que a gente queira, isso já foi falado em várias lives e tudo mais. E deu ruim, minha gente. E aí eu tive a minha primeira e única crise de ansiedade. E é horrível. Eu já tinha tido amigos que tiveram, eu tentava entender o que era, mas quando você tem uma crise de ansiedade, então todo aquele controle que eu achava que eu tinha, foi tudo para casa do chapéu. Foi aonde eu falei, Uhum. bom, eu vou procurar um terapeuta, porque por mais que os meus amigos me socorram, tem coisa que não dá, gente. E quando eu chego na terapeuta, eu pensei assim, bom, ela vai perguntar o que aconteceu e vai tentar me acalmar. E a primeira coisa que ela fez foi o contrário. Ela falou Uhum. assim, Fabiana, eu sei que você está angustiada, você está com crise, nananana, aonde dói? E automaticamente você começa a falar do problema. Ela falou, não estou perguntando do seu problema, eu estou falando do seu corpo. Aonde Uhum. dói? E aí Uhum. eu, no caso, fiz uma investigação e eu sentia, literalmente, gente, é como se fosse... você tem que materializar na somaterapia em algum tipo de objeto, tá? Para funcionar. E eu falei Sim. para ela, olha, eu sinto que parece um botão de roupa, bem aqui no peito e tá doendo. E ela falou Uhum. assim, fica com essa dor. Daí eu falei, mas dói. Aí ela, a primeira coisa que a gente tem que fazer na vida a gente não pode ignorar as coisas que acontecem com a gente. Não é aceitar, é acolher. Então acolhe Uhum. essa dor e aí a terapeuta ela foi me guiando de uma forma que eu imaginasse de verdade esse botão dissolvendo, mas assim, senti o botão dissolvendo dentro de mim. E aí eu fui me Uhum. acalmando. Várias sessões seguintes, eu fui minimamente acolhendo o meu problema, fui melhorando, vamos dizer assim. E ela Uhum. falou numa questão foi uma analogia. Ela falou assim, Fabiana, você já entendeu o seu problema, a gente está lidando com ele, mas você ainda tem uns pânicos aí. Por que Uhum. você não pega esse problema e tenta fazer alguma coisa nascer boa desse problema? Que até as coisas ruins elas nos ensinam alguma coisa. E eu vim Uhum. para casa com essa história de nascer alguma coisa, nascer alguma coisa. E lembrei da somaterapia e que eu, particularmente, funciono materializando coisas. Porque eu tenho Uhum. a falsa ilusão que eu sou Ulisses, racional, vou segurar lá no mastro, Leandro, e vou fazer. E não é bem assim que a coisa funciona. E daí eu Sei bem. peguei. É, e aí eu peguei 2 garrafas PET, um saquinho de solo
e plantei tomates, que eram o que eu tinha naquele momento. Aí vem a ansiedade e o controle, né? Vou plantar o tomate e daqui 2 dias eu já vou ter tomates. Não manjava nada de horta. Então vem a primeira frustração de não deu certo. Aí talvez eu vou ser um pouco romântica, gente, mas foi dessa forma que eu enxerguei que depois de 7 dias, exatos 7 dias, brotou. E quando deu 10 dias, ele teve o formatinho da folhinha. Aquilo foi estupidamente emocionante, porque eu vi aquilo tomando forma. Mas não como posse, foi... Eu pude fazer algo, mas construir, cultivar algo. E aí a coisa foi tomando uma forma que de 2 garrafas PET eu comecei a plantar em balde, bacia. E eu tinha uma mesa de cozinha gigante no meu... Na verdade, não é o jardim que vocês estão vendo aqui, tá? Eu comecei pela horta. E daí uma amiga que inclusive está assistindo a live, obrigada, Mônica, ela falou assim, Fabi, uma jornalista queria fazer uma reportagem sobre hortas urbanas, eu não vou poder fazer, você quer participar? E eu falei, participa, mas eu falei, gente, mas eu tenho só uma mesa com garrafas PET. E eu conversando, dando essa entrevista que virou uma reportagem, eu falei, não... É verdade, eu estou conseguindo fazer algo. Eu precisei que alguém desse uma visibilidade para isso. E daí, por fim, o que acabou acontecendo é que a cada dia, a cada terapia, a cada sessão, eu literalmente floresci quanto Fabiana, meu individual. E aí, o meu jardim hoje ele tem 4 anos, ele é gigante, eu tentei mostrar uma parte para vocês. Alguns dados assim aleatórios, mas eles são propositais. Eu não fui numa loja e comprei 500 plantas, ok? É sempre uma muda que eu fui colocando num lugarzinho. Aconteceu muito de eu estar passeando com a minha cachorra na rua e os meus vizinhos compram orquídeas quando elas são bonitas. As flores morrem e eles jogam fora. Já aconteceu de eu estar em bairros nobres aqui de São Paulo andando. Fui almoçar com uma amiga, encontrar planta no lixo. Então eu virei uma... Não é recicladora que fala, né? Eu comecei a pegar o que as pessoas não queriam mais. Uma catadora de plantas. Isso, e o jardim, ele foi crescendo. Mas eu acho que principalmente, eu vou entrar nos conselhos, porque eu conversei com o meu jardim mesmo e eu anotei tudinho que eles me falaram para partilhar com vocês. Mas eu acho que em especial é paciência. E talvez vocês olhem e vocês tenham esse direito de dizer, é fácil falar. Mas a gente consegue trabalhar isso. É a Anaí? As meninas aqui. É a Anaí e a Mila. Estão zoando aqui. O desenho foi encomendado pela Anaí. Não precisa de pomar. Peraí, elas estão falando. Acho que foi. Normal, a minha cachorra tá aqui no meu pé. Pode ser que ela lata também, gente. Filhinhas, eu preciso que vocês fiquem lá, senão não dá. Vamos lá, vai. Estão zoando aqui, desculpa. Pronto? Pronto. Aí. Enfim, então eu acho que é esse cultivo da paciência que é um processo, não tem jeito. Não é matemático. Eu nunca mais tive crises de ansiedade, o que foi excelente. Porque eu acho que o que a somaterapia traz principalmente, e é uma mensagem que eu quero trazer para vocês, é assim: tive uma crise de ansiedade, seja por qual motivo for, seja qual a intensidade for. Respira, tenta focar em alguma coisa. Então, trabalhar com o jardim é a paciência, é o cuidado, é um trabalho interno muito grande, gente. Só que isso dá para levar para nossa vida, né? Aí, queria comentar um pouquinho. Veja como isso se liga aí com algumas lives que a gente tem feito aí semanas atrás, né? Como falamos de ansiedade, por exemplo, né? Então, é uma questão importante porque quando você fala paciência, me ensinou a paciência, né? Cultivar, me ensinou a paciência, me ensinou o cuidar, o cultivar e tal.
E por que que isso ajuda na ansiedade? Isso ajuda na ansiedade porque te prende no agora, no ali, naquele momento, né? Sim, Quando você está perfeito. fazendo algo, você tem que, né? Eu tenho isso, por exemplo, cozinhando, lavando louça, né? Então, são coisas que eu vou, às vezes eu estou aqui escrevendo, pensando em alguma coisa que não está fechando, eu vou lá lavar louça, eu vou lá cozinhar, porque aí as coisas começam a engatinhar. Aí Sim, eu me fixo no lugar, eu me fixo naquele momento, e isso me ajuda. Creio que para você o jardim tem esse poder, né? sim. Essa facilidade, né? Isso é muito interessante, né? O pessoal está agradecendo muito aí de você abrir o coração, falar um pouco Ah, sobre as suas coisas, é muito importante mesmo, e é um baita desafio fazer isso, né? Eu acho que é sim. bem bacana. E até trago uma analogia, Leandro, que eu acho que você vai gostar, e pessoal, falando dessa questão da paciência e do importante viver no agora. Eu lembro também que vou falar da minha terapeuta, né, que dentro de lá, no meio da crise, ela fez uma outra analogia que eu achei sensacional. Ela falou assim, se eu conhecia um bichinho que chama impala, não sei se vocês conhecem. Enfim, ele vive na selva, ele lembra um suricate, alguma coisa assim, Ah, um bichinho Impala, sim, pequeno. sim, sim. E ela falou assim, o impala, ele quando ele tá na selva, enfim, e um tigre, um bicho vai atacar ele, ele fica parado e ele se finge de morto. E quem olha de fora fala, nossa, que bicho burro, por que que ele não sai correndo? E pelo contrário, ele não é burro. Ele, na verdade, quando ele sente o perigo, que é aquela adrenalina da crise de ansiedade, ele para, então ele deixa a adrenalina passar, igual um raio na cabeça, e nesse milésimo de segundo é o momento que ele acalma o corpo e ele fala, agora eu vou correr. Então teve uma crise de ansiedade, para. Eu é com a horta, tem gente que é correndo, tem gente que é lavando louça, Sim, ouvindo uma música, seja tomar isso, um copo de água. Tem que parar. isso. E encontrar esse mecanismo é que é muito importante, né? Esse mecanismo que te acalma, que te deixa com o pensamento claro, que te coloca no agora, que te coloca no aqui. Encontrar o que é essa ferramenta, isso é muito importante. Como você disse, tem gente que corre, né? Sai, vai correr, tem gente que vai passear com o cachorro, tem gente que vai lavar louça, como eu, tem gente que vai cuidar do jardim, né? É essa a ideia. E pegando ainda aquela ideia do maduro, para continuar nos conselhos que eu aprendi com o meu pé de tomate, é que às vezes também talvez seja uma carapaça de construção da nossa segurança, não sei. Mas a gente Uhum, também se apega muito no eu já vivi isso, então eu sei o que fazer. Gente, uhum, vamos pensar no pé de tomate mesmo, ou alguma leguminosa que vocês queiram imaginar. Quando ela tá madura, o pé de tomate tá maduro, ele me dá os tomates, só que eu aprendi de uma forma ruim, mas doeu, que depois de 3 safras de tomate, o meu pé morreu. E eu falei, meu uhum, Deus, o que que eu fiz de errado? E o pé de uhum. tomate morrer, a gente está Obrigado. numa situação da nossa vida, e aspas, Uhum. dar tudo errado, a gente fala, meu Deus, como eu sou idiota. Não, tudo tem uma fase. Então, quando eu amadureço, E tem um significa. fim. Exato. E quando eu Né? amadureço, significa que eu fechei um ciclo, só que eu tô cheia Uhum. de sementinhas dentro de mim e eu posso plantar novos ciclos. Que isso é muito É difícil isso. da gente entender, seja morte física ou sejam finais de processos. Sair de um emprego que você está há muitos anos, sair de um final de namoro que às vezes a gente acha que a gente vai morrer mesmo naquele momento. Nossa, eu não me vejo sem aquela pessoa. Mas você Sim. tem sementinhas, você pode plantar outras coisas, né? Olha que interessante, né? O Marcos está nos corrigindo aqui. O Impala é um antílope, é uma Ai, espécie de obrigada, antílope. Marcão. Isso mesmo. Muito Bem-vindo, Marcos. obrigada. Olha que interessante, né? Às vezes, alguns pacientes vêm e falam: Ah, eu sonhei com morte, né? Com alguma coisa morta, ou que eu morria, ou que alguém morria e tal. Isso quer dizer que alguém vai morrer, ou que eu vou morrer, ou coisa parecida, né? Que é geralmente o que se pensa, né? E é muito interessante porque se a gente usar a teoria freudiana mesmo, né, para valer, alguma coisa morreu, né? Sim, Por isso você sonha, porque todo sonho, para o Freud, é a realização de um desejo, né? Então, algo morreu. E o papel de quem vai analisar o sonho e identificar o sonho, que é algo que é feito compartilhadamente num ambiente terapêutico, numa análise, sim. né?
tem que identificar o que morreu, né? E que não é necessariamente alguém, mas é o que morreu. É uma relação, é um trabalho, é um tomate, né, um pé de tomate. O que é que morreu e que fechou um ciclo, de certa forma, para poder recomeçar um outro ciclo, né? Então, identificar isso é importante no processo terapêutico, né? Você começa a perceber o que está acontecendo na sua vida, a olhar a sua vida um pouco distante dela, né? Um pouco afastado dela. E isso te dá a possibilidade de analisar os ciclos grandes e pequenos que acontecem nela. Isso é muito legal. Pode continuar. Bom, aí na entrevista que eu fiz com a minha horta e meu jardim, eu elenquei algumas coisas e eu gostaria que as pessoas falassem também. Só uma paralela antes que eu perca os comentários. A Luli fala: tenho crise de ansiedade e às vezes de madrugada. Criei o cantinho do cuidado com perfumes, objetos, gosto, textura, frases. Perfeito, Luli. Eu acho que é isso. Cada um vai criar o seu mecanismo. Mas é sempre, com aspas agora, é tentar materializar aquilo que te acalma. Pode ser apertar as mãos, por exemplo, uma música, enfim. Bom, e aí, o que eu aprendi e eu levo hoje é: lembre-se que estações vêm e vão. Você pode adaptar-se a qualquer ambiente. Então, adaptar-se não significa que eu tenho que aceitar tudo ou tudo de uma vez. Então, não adianta, exemplo da minha horta de novo, não adianta eu pegar minhas flores de maio, por exemplo, e tirá-las da luz e trazer para a escuridão e achar que ela vai falar: beleza, você me mudou, eu vou aceitar calada. Ela vai adoecer. Não significa isso, não é aceitar tudo, mas é adaptar-se. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. No verão, o meu jardim é uma coisa. No inverno, as minhas plantas, elas se adaptam para poder sobreviver ao frio, dentro do que é possível, do que é dado a elas. Então, se a gente fazer um paralelo com a pandemia e a questão em especial da quarentena, é todo dia falar para si mesmo: vou viver o hoje. Hoje eu posso sair na rua e ver meus amigos? Não, hoje não dá. Significa que nunca mais? Não, não significa. Não. E enquanto isso na sala de justiça, não é verdade? Então, é um pouco isso. Que aí, de novo, a paciência. Eu não consigo plantar alface nessa época do ano, por exemplo, porque ele não vai nascer. Ele fala: Fabiana, nesse momento, eu não consigo te dar toda a beleza que você quer. Tá frio, eu não quero sair da casca. Exato. Que eu ainda sou da geração que eu queria comer uma fruta, minha mãe falava que eu tinha que esperar a época. Que hoje já não tem muito isso, né? Então. Não. Né, hoje em dia. E eu acho que isso também aumenta as crises de ansiedade nas pessoas, essa coisa louca, né? A gente não respeita esse imediatismo mais que a gente vive hoje, tudo está pronto, tudo tem a qualquer momento, né? Isso complica a nossa vida. A gente começa a achar que tudo tem que se resolver rápido, instantaneamente, né? E não é assim, né? Nunca foi assim. Né? Então é perfeito. Então, eu acho que a mensagem principal que eu quero, das milhares, passar para vocês é: vamos pensar na minha alface. Gente, agora eu tenho um problema X. Não dá para eu resolver agora e tá tudo bem. Eu não estou ignorando o meu problema. Eu estou acolhendo ele. A hora que eu tiver materialidade física, emocional, financeira, não importa. Eu resolvo. Enquanto isso, eu vou resolver outras coisas que tá ao meu alcance. Vou vivendo o que dá. Gente, é muito... Agora não dá. O Troilo Léo coloca aí, ó: minha psicóloga sempre dizia que os processos de mudança drástica são processados por nós como se fossem lutos reais. Exatamente, né? A gente morre, de certa forma, para poder renascer, né? E tem esse luto, tem que viver esse luto durante algum tempo. Depois disso, eu passei a trabalhar melhor as mudanças na minha vida. É isso mesmo, né? Porque aí você consegue enxergar que é uma mudança e que toda mudança implica deixar um estado para começar um outro estado, né? Uma outra forma, né? E isso implica luto, implica morte, implica transformação, né? É algo mesmo a se pensar e a se acolher, como disse a Fabi, né? Muito bem, né? Acolher isso, dizer assim: ah, tá,
Eu uso sempre uma figura, né? E quem já foi meu aluno deve ter visto em algum momento. Eu ponho lá a roda da fortuna, né? O que é a roda da fortuna? Perfeito. É uma roda, é uma figura medieval, né? Onde você se equilibra lá em cima. Tem um cara se equilibrando lá em cima, que é você, né? E tem uma mulher cega que gira essa roda, né? Ela pode girar para um lado ou para o outro e a qualquer momento, né? Portanto, não tem como você se manter ali em cima dessa roda por muito tempo. Você vai cair. O problema é que lá embaixo tem um poço de merda, tá certo? Então, quer dizer, você vai cair, vai molhar a cabeça, vai enfiar até o pescoço na merda, né? E depois vai subir de novo. Só que você não sabe quando também, né? Então eu percebo que quando eu estou muito na crista da onda, eu falo assim, bom, daqui a pouco eu vou tomar um tombo, né? Você E a hora sabe que que o eu tombo também. começa... E a hora que o tombo começa a acontecer, eu já penso, tá, tô caindo na merda, vamos lá enfrentar de novo esse poço de merda, né? Mas que demora algum tempo, e que você sabe que é passageiro e que vai depois, né, emergir de novo para cair de novo e assim por diante. Então, reconhecer isso na nossa vida, esses ciclos, né, que acontecem, é importante para vencer a nossa angústia, vencer a nossa ansiedade de que tudo se resolva rápido. As coisas não se resolvem rápido e não se resolvem automaticamente se você não fizer nada, né? Você tem que trabalhar para que as coisas se resolvam, mas nunca vai se resolver rapidamente, nunca vai se resolver por completo e nunca vai se resolver do jeito que você imaginou. Principalmente. Né? Principalmente. Então, não tem outro jeito, né? Eu vou fechar a porta porque elas hoje estão encapetadas aqui, tá difícil. Bom, seguindo, um outro conselho, que acho que vai de encontro ao que a gente acabou de falar. Crescimento ocorre mesmo nos climas mais rigorosos. Então, é o que você acabou de falar. A gente cai, a gente está em cima, a gente está embaixo. E quando a gente recomeça, às vezes vamos supor, a gente deu merda em alguma coisa na nossa vida. E aí a gente fala, bom, ok, vou começar de novo. Aí a gente já quer estar na crista da onda rápido de novo. E óbvio que isso não acontece e isso cria uma angústia. É onde a gente se julga demais, se cobra demais. Então, vou dar exemplo bem didático. Às vezes a gente chegou num topo da carreira acadêmica. E por um motivo XYZ, que foi o que aconteceu comigo na Fundação Santo André, onde eu trabalhei, que quando eu vou dar aula lá, eu falei, pronto, tô feita, vou aposentar uma faculdade... Da onde você estudou, né? Aquela, sabe, crista da onda. E, de repente, depois de 7 anos, eu me vi sem 3 meses de salário. Ou seja, foi onde eu caí no poço de merda, é analogia, mas é um pouco isso. Então, você tem que ter uma maturidade emocional, ok? Não é a idade biológica, de acolher. Bom, deu merda, um sonho que eu tinha foi pro ralo. Será que eu vou conseguir trabalhar num outro lugar rápido e da mesma forma? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é amar e acolher o que lhe é dado. Então, o crescimento pode ocorrer até em climas mais ríspidos, mais agressivos. É mais devagar. Então, até consigo plantar alface agora, se eu quiser, mas ela vai demorar muito mais. Talvez ela não seja tão bonita. E às vezes você estava querendo crescer um ramo para um lado, mas o sol está do outro, né? E você tem que ir para outro canto. Exato. Acontece isso também, de eu ficar trocando elas até achar o lugar delas de pertencimento, que eu acho que isso é uma coisa importante também, né? Deixa eu ver o que o povo está falando aqui. A Tati está falando aqui, analogia maravilhosa, aí falou, acho que pensar um dia de cada vez, nesse momento de isolamento, é importante para não ter crise de ansiedade, sem dúvida, né? A gente tem falado isso aqui constantemente. Não adianta você ficar fazendo planejamento para quando voltar, daqui a não sei quanto tempo. Você não sabe quanto tempo. Não. E se voltar, não sabe nem como vai ser isso. Então, planejamento para amanhã. O que eu vou fazer no almoço amanhã? O que eu vou cozinhar? Eu vou carpir horta? Ou eu vou cuidar do jardim? Ou eu vou varrer a casa? O que eu vou fazer amanhã? É o melhor a fazer para manter a sanidade mental. Né? Sim. Essa é a questão mesmo. Né? Quem mais? A Tati também fala lá embaixo, o luto tem suas fases e temos que viver para conseguir superar. É importante, sem dúvida, né? Viver o luto, viver a perda, sentir, deixar sentir isso, né?
Muita gente Sim. não consegue fazer isso, passa por cima do luto, por cima da morte, de qualquer coisa, de pessoas ou de Sim. coisas, de relações, por exemplo, né? Não consegue entender que aquilo morreu e que acabou, amigo, você tem que ir para outro canto. Não tem jeito, Que tá né? tudo bem. Então, meu pé de tomate morreu, é arar até recomeçar tudo de é, novo. E você não é é, desprezível, você não é fraco por isso. Pelo contrário. Olha que pelo legal, contrário. você sobreviveu. É. Ai, gente, O é Marcos muito está lindo dizendo, isso. as caducifolhas é árvores que perdem folhas, né, no inverno, né, ou na estação mais fria ou mais seca. Perdem folhas no inverno por uma questão de sobrevivência. E essas folhas acabam se transformando em serrapilheira na natureza, nada se perde, tudo se transforma. É isso aí, né? Um grande ensinamento do Lavoisier, mas que a gente deve aproveitar para as nossas vidas, né? Não diz respeito apenas às ciências da natureza, diz respeito a nós também, né? Os cabelos caem, beleza, você brinca com a barba, né? E assim vai, não tem o que fazer, né? E, né, é o que resta, a gente aprender a lidar com o que tem, né? Felicidade, eu gosto muito de uma definição de felicidade que o Tião Rocha dá, um educador lá de Minas, né? Felicidade é aprender a lidar com aquilo que a gente tem. Isso é felicidade, né? Se eu não consigo lidar com aquilo que eu tenho, eu nunca vou ser feliz, de forma alguma, né? Porque eu vou sempre estar projetando algo que está me faltando, eu estou sempre em falta, sempre em falta. Bom, aí não há como ser feliz, é impossível, né? Essa é uma questão. O Marcos completa ainda, na vida também é assim, temos que tirar proveito das nossas perdas e ganhos. Exatamente, Marcos, é isso mesmo, né? Vales diz assim: grande cotovelo de Guararema se desvia para chegar no objetivo final. Voa, moleca, Fabi. Aí, Fabi, recado para você. Você deve saber do que se trata o cotovelo de Sim, Guararema. sim, ele tá Eu se também sei. Não, para quem não é da área, gente, é o seguinte, vou tentar fazer bem simples. Era um rio que ele ia reto, ou seja, ele tinha metas e objetivos, coisas que a gente faz. Aí teve uma movimentaçãozinha da tectônica, as plaquinhas se moveram assim, e o rio que ia retinho, na paz, no conforto dele, a rocha deu uma quebrada e o rio desviou. Ou seja, às Foi vezes pro a outro gente lado. tem. Ou seja, a gente tem um sonho de se aposentar num lugar e dar merda. O Rio poderia falar, putz, já era, acabou. Que nada, deu a volta por cima e agora ele faz a curva. Então, de Faz a novo. curva e vai morrer lá longe, lá em Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro. O Rio Paraíba que ela está falando. É isso mesmo. E o fato, às vezes, dele fazer a curva, é legal pegar essa analogia. Ele mudou os planos dele, não era o que ele queria, mas ele pôde proporcionar coisas muito melhores para outros ambientes, por exemplo. Então, não só agora para as pessoas, como para você mesmo. Quem aqui, não sei vocês, eu sempre falo isso para os meus amigos, que eu, às vezes na hora da fossa, né? Ai, não sei o quê. Daí passa uns 2, 3 anos, eu só olho e falo assim, fulano de tal, e falo pra mim mesma, graças a Deus que não deu certo com o fulano. Se tivesse dado certo com o fulano, eu não tava com o ciclano, eu não tinha feito isso. Ou seja, é acolher. Não é aceitar tudo que te mandam, mas acolhe, leva como experiência, transforma. É, e é ver, né, Fabi, que as coisas levam o tempo que elas devem levar, né? Aquilo que a Sim, gente já falou um tempo lá atrás, uma live passada aí, sobre Cronos e Kairos, né? Então, Cronos, o tempo do relógio, o tempo, né, que passa e não volta mais e tal, e Kairos, o tempo grego daquele tempo que as coisas levam para acontecer, e o tempo que elas têm, né? Acabado esse tempo, não tem mais jeito, você vai passar para uma outra coisa, né? Aquilo se sim. transforma em outra coisa. E isso é muito importante ter consciência disso, né? Isso é muito legal. Bastante gente entrando aí, muito legal. Temos com um Obrigada, público gente. muito importante aí, viu? Bacana. Bom, mais um Bem-vindos conselho. todos. Uhum. Beleza floresce em lugares inesperados. E é um pouco isso que a gente está falando. Então, vou falar um pouco do meu jardim. São duas situações. Uma é do tempo Uhum. e a outra é da surpresa. Há 2 anos atrás, eu encontrei uma orquídea dissecada na calçada, morta.
E daí eu falei, ah, vou levar para casa, ela já tá morta mesmo. E trouxe. E daí foi há 15 dias atrás. Então, assim, era uma orquídea, eu não sabia se ia dar flor, se não ia. Ela sobreviveu, tá, gente? Mas eu tive que Uhum. esperar 2 longos anos para ela me dar flores brancas. Então foi uma Uhum. surpresa. Então é a questão do tempo. E tem uma plantinha que está aqui atrás de mim. Vocês devem estar vendo, tem uma de maio, tem uns matinhos verdes aqui. É uma plantinha que eu encontrei também na rua. E na minha cabeça, ela não dava flores. Ela era assim e tá tudo bem. E ela Uhum. já morreu, é o ciclo, mas ela deu flores vermelhas que foram lindas. Então é quando a gente se surpreende mesmo na vida. Então, Sim. às vezes, e assim, aí eu vou fazer analogias até um pouco mais palpáveis para vocês. Eu, como professora, eu falo isso muito para os alunos que querem ser professores, então é natural que eles criem planos. Então, assim, quero ser professor universitário, aquela coisa grandiosa, é natural e tá tudo bem ter essa meta. Mas às vezes você vai dar aula num colégio pequeno, um colégio que você fala, ah, não sei, não dá status. E às vezes são as experiências mais sensacionais da sua vida. É quando a Sem gente dúvida. não projeta Uhum. expectativa, é que a coisa te surpreende. Então vale para o Sem dúvida. trabalho, vale para amigos, vale para tudo, inclusive para um Sim. jardim. É isso mesmo. Né? Quando você baixa as expectativas, né? Isso é muito importante, porque aí qualquer coisa é lucro, né? Qualquer coisa que vier é Sim. lucro, isso é muito legal, né? A gente aprender a gostar do que tem naquele momento. Que acho Fantástico. que esse é um problema que todo mundo tem, me coloco no pacote, tenho trabalhado, mas é a questão da projeção, né? A gente Uhum. projeta muita expectativa, esse é um problema, e às vezes não só projeta, como a gente quer enfiar na marra, né? A gente compra uma calça Uhum. 34, mas ela não vai entrar, entendeu? Mas a gente Uhum. faz ela entrar. Então, acho que É. além de acolher, é respeitar o momento do Uhum. outro, seja amigo, seja família, seja trabalho, seja você. Às vezes hoje, Uhum. agora, você não consegue, a pessoa não consegue, enfim, tem várias situações, né? Acho que é acolher e respeitar. Não é aceitar, Sim. ok? É respeitar o É. outro. E respeitar a si mesmo nesse processo também, né? Respeitar a si mesmo, respeitar os seus limites, respeitar o momento de parar com determinadas coisas, né? Respeitar que você em algum momento precisa ter cuidado e não apenas cuidar de todo mundo, você precisa parar e se cuidar e ser cuidado, Sim, né? sim, Aceitar isso é muito difícil, para mim foi muito difícil, né? Em algum momento da minha vida, hoje não é mais. Isso é muito importante, né? A gente aprender sobre nós mesmos, né? E é isso que a psicanálise faz no final, né? Que a gente aprende sobre si mesmo, né? A gente começa a se analisar e se observar e dizer, puxa vida, olha, a minha vida inteira está caminhando para uma coisa, mas eu fico insistindo que eu quero outra, né? Porque eu projetei aquilo lá atrás e eu fico seguindo isso sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum respeito sobre mim, né? Isso é muito importante. então, o respeitar é exatamente isso, né? E aí eu lembrei de uma passagem agora, voltando à somaterapia, né? De você falar de se Uhum. respeitar. O que acontece hoje comigo, por exemplo, eu nunca mais tive crise de ansiedade, mas às vezes eu tô com turbulências, coisas para resolver e eu preciso me cuidar. Então, o se Uhum. cuidar não é só passar um creme na cara ou qualquer coisa do gênero, mas o nosso corpo ele fala. Então, Uhum. no meu caso, eu começo a ter gastrite. Então, é que é um caso extremo, tá? Mas é que às vezes você sente uma dorzinha nas costas, você sente um incômodo físico e você fala assim: ah, essa dor nas costas é porque eu dormi mal. Às vezes não Uhum. necessariamente, pode ser alguma coisa que você somatizou, né? Eu sou uma pessoa Uhum. que somatizo muito. Então, acho que a somaterapia ela também me serviu para isso, para a gente não fala muito de escuta sensível, ah, tem que escutar o amigo, Uhum. as pessoas querem ser ouvidas, às vezes o seu corpo ele quer ser ouvido. E a Sim, gente deixa passar isso, porque pelo é imediatismo a isso. gente se entope de remédio. Não que a gente não É os deva isso. tomar, ok?
Mas acho Uhum. que vocês pegaram a questão da Mas precisa somaterapia entender por também. que está tomando, né? E o que Sim, está fazendo mal, o que está provocando isso, né? Ó, principalmente é uma escuta sensível com o próprio corpo. Fabi, você foi em algum grupo de somaterapia? Você chegou aí ou não? Não, eu tive Não. relatos mas eu nunca Hum, fui, porque eu reitero, tá, minha terapeuta, ela é junguiana, só que em sim, algum momento ela bebe da ela usa. somaterapia. Agora, a Entendi. somaterapia pura eu não fui, então não quero nem opinar, porque eu não Sim. experienciei a Não, coisa. eu tava lendo, achei muito interessante, né? Eu nunca fui também, mas é interessante porque a somaterapia trabalha a ideia de neurose, que é desenvolvida pelo Freud, né? Mas sob o ponto de vista das relações de poder. Para eles, tudo se resume a relações de poder. Então, nos grupos, Sim, pelo que sim, eles foi o dizem, que eu pelos li. relatos, vai se tratar sempre da questão da relação de poder, né? Dentro do grupo, inclusive, né? Sim. E aí eles têm um período que eles ficam fazendo essas reuniões, acho que são 4 meses, se eu entendi direito, e 4 reuniões por mês, né? E na última reunião, que é a mais importante, segundo eles chamam de banco quente ou cadeira É quente, cadeira quente. cadeira Cadeira quente, quente, isso. que aí todo mundo tem que sentar e fazer uma análise de si mesmo e o grupo vai também analisar a pessoa, né? Ajudar Sim, esse isso. processo, inclusive o terapeuta, né? Então, quer dizer, é uma coisa libertária mesmo. Não tem como ter Sim. relação de poder diante de um grupo, né, aberto ao grupo todo. Isso é muito interessante. Alguns chamam de terapia anarquista, com ressalvas, Isso, mas porque ela a tem mesmo analogia. algumas, isso, ela tem mesmo Ah, algumas coisas da anarquia e do sim. Reich, que é um pouco essa coisa também. O Reich, como eu falei no começo, é um psicanalista, mas que depois quebra com Freud, com a psicanálise e vai desenvolver sua própria teoria, né? Tem vários livros dele, estou lendo um, inclusive, que é muito Hum. legal. E estou escrevendo aqui a monografia da psicanálise, né, para fechar o curso, e vai resvalar um pouco sobre isso, porque me parece assim, Freud tem uma questão muito ocidental, ele trabalha muito as neuroses e essa questão ocidental. O Reich Sim, aponta que, aponta exatamente para isso, ele fala, o Freud está pensando o mundo dele, mas e o restante? Né? Onde essas concordo. coisas não existem. Essa relação da sexualidade, baseada, por exemplo, Sim. no complexo de Édipo e essa coisa, isso não tem nada a ver, por exemplo, para sociedades que, né, isso não diz nada para eles, né? É muito interessante a teoria dele. E o Roberto Freire, que é quem desenvolveu a somaterapia aqui no Brasil, se baseia no anarquismo, no William Reich, né, para beber um pouco aí nessas fontes. Era também Sim, psicanalista, Roberto Freire, né? sim. Então, muito interessante. Muito bem. Ó, estão falando ali que é mais. A Mônica diz aprender a dizer não. É isso mesmo, né, Mônica? É difícil às vezes, mas a gente É, aprende. Demora, mas a gente aprende. sim. Não me Jung porque tá Freud. É isso mesmo, né? Já dizia o Marcos aí, Sim. né? E faz parte, né, do processo. Muito bem. Eu queria que você mostrasse um pouco do seu jardim para quem não conhece. Tem gente aqui da Bahia, por exemplo, que nunca Vixe. viu. Né? Será que eu Dá para você dar consigo? uma geral assim? Eu vou tentar. Se vocês tiverem Dá uma olhada. labirintite, desculpa, tá? Deixa eu tirar o fiozinho aqui. Não reparem que a Uhum. minha cachorra tá dormindo no meu pé. Então, Tranquilo. eu vou dar um É uma presente. garagem, né? Vou dar um Era uma presente. garagem. Era uma garagem. Eu Sim. vou começar, peraí. Tá. Vocês estão conseguindo ver bem? Sim. Eu vou tentar aqui, eu não tô vendo o que vocês estão vendo, tá? Desculpa que a luz tá Você pode apagada. virar a câmera, acho. Tem como virar a câmera. Ah, e melhorou. Ah, agora vai ficar Aí, linda, aí, linda. agora você está vendo o que a Não, gente vê. opa. Não, acho que eu virei errado. Agora sim. Isso. Não Ó. reparem que eu fiz uma pirotecnia para a luz ficar boa para vocês me verem, tá? Mas aí, Tá. ó, além das plantinhas, esses pallets aqui, ó, tudo isso eu encontrei Uhum. na rua. Esse suporte aqui, ó, de mármore, estava jogado na rua também.
Aqui eu faço, que é um objetivo que eu tenho quando a horta tomou, o jardim tomou gosto, que às vezes as pessoas falam, Uhum. ah, vai custar caro. Eu faço com garrafinha PET. Ó que belezinha que ela fica. Sim, Bom, isso desculpa a aí. labirintite. Essa é a janela do meu Tranquilo. quarto. Uhum. As orquídeas todas achadas sempre na rua. Uhum. E uma outra coisa importante também, não tem uma. Eu vou ir para trás para vocês terem dimensão do tamanho. Isso. É, vocês já repararam, não sei se é aí na Bahia, mas aqui em São Paulo tá na moda uma coisa que eu acho Hum. horroroso, que é aqueles jardins suspensos em prédio. E aqui Uhum. eles fazem, fica tudo muito bonito, só que o Uhum. jardim morre em menos de 2 meses. Aí as pessoas falam Uhum. assim: ah, é porque não botou água. Eu falo: não, não é Uhum. porque não botou água. É porque ninguém nesse mundo vive sozinho, nem as plantas. Uhum. Então, esses jardins suspensos que a gente vê em prédios de comunidade classe média, aquela coisa, ele é bonito, mas ele não dura. Porque eles compram plantas, padrões Uhum. assim, todas iguais. E a gente precisa sempre viver em comunidade, queiramos ou não. É Uhum. só lembrar do Wilson Uhum. da bola de basquete do filme. Em algum momento a É gente isso tem aí. que ter uma troca, né? Uhum. Então, o meu jardim, ele é completamente diverso, ele não tem um padrão. Quero a planta X ou a Y. E aí eu percebo que ao longo dos anos elas foram se adaptando e há uma Uhum. colaboração de dar sombra, de dar isso. Uhum. E aí acontecem coisas inusitadas que é em cima do meu telhado aqui é fechado, tá, gente, do jardim, mas Uhum. é telha transparente, então eu tenho sol. Cerca de 4 ou 5 gatos moram no meu telhado. Eu não crio Uhum. gatos, porque eu tenho um cachorro. E aí Uhum. eu falei, meu, mas tem tanto telhado nessa vizinhança, por que eles vêm pro meu telhado? Mas Uhum. certeza que é esse clima mesmo, temperatura, que essa Sim. vegetação os trouxe. Eu já salvei Uhum. alguns passarinhos, porque eles fizeram ninho dentro do meu jardim, passando pelo vão das telhas. Eu salvei porque a Uhum. Pipoca é uma cachorra grande, mas aí eu troquei a ideia com os passarinhos e agora tem vários, mas eu não crio eles, ok? Mas eles utilizam o espaço da minha horta. Eu entrei num acordo e borboleta. E, gente, eu tenho uma micro E, coisa aqui e na me minha diz, casa. me diz qual é a reação das pessoas que não conhecem e chegam aí a primeira vez. O que que elas falam? Nossa, é uma boa pergunta, porque como o jardim é meu, não que eu ache ele feio, mas para mim é ok. Eu não tinha dimensão. E é legal Uhum. sua pergunta, porque até aqui o jardim virou um lugar de acolhimento. E eu comecei a perceber, agora é sério, mas não é uma crítica, que muitos amigos começaram a vir almoçar na minha casa, não por causa de mim, mas por causa do meu jardim. E a sensação quando eu abro o portão é de choque anafilático, de meu Deus, porque a minha casa do Uhum. lado de fora ela é toda fechada. Você não sabe que Uhum. tem um jardim. Então eu estou tentando Uhum. achar alguma analogia, mas é algo assim, as pessoas ficam maravilhadas pela beleza, mas é muito claro que elas se sentem, tipo, acolhidas. Uma analogia Sei. horrível, gente, mas acho que vai ser tranquilo para vocês. É como entrar dentro de um útero, sabe? Elas se Uhum. sentem de verdade abraçadas, assim. E eu não Legal. tenho essa noção mais, né? Porque eu moro aqui, Uhum. moro literalmente aqui. Sim. Que legal, olha que bacana, né? Isso é importante, né? A gente ter uma relação com a nossa casa, Pipoca. né? Ficou brava agora a Então. sua. É. Então, Vez da sua filha agora. sabe por que que ela tá brava? Porque eu não falei dos É. gatos. Eles estão andando aqui no telhado. Ai, Jesus, Ah, deixa eu tá. ver se eu Então é isso. consigo diminuir o volume para vocês. Não, mas tudo bem, tá tranquilo. E eu estava dizendo que é importante a gente ter uma relação com a nossa casa, né? Nossa casa é o lugar que a Sim. gente vive, é o lugar que a gente, né? E ela tem que ser uma expressão da gente, né? Então é isso, né? Desenvolver aquilo que a gente gosta dentro da nossa casa, né? Para a nossa casa ter o nosso jeito, a nossa cara, né? Isso é muito bacana também, né? Muito legal. A Luli pergunta aí se as borboletas não entram, cadê? Em Entram em. consenso com o maracujá.
Olha, Luli, você sabe que é legal isso também, fazendo analogia de novo, que eu tive que também aprender a lidar com as borboletas, porque elas são bonitas, mas elas, a princípio, lá atrás, elas machucavam a minha horta. Então, é a questão do colaborativo, dadas as proporções, mas assim, não necessariamente a gente concorda com todo mundo, mas a gente tem que aprender a conviver. Acho que isso também criou, mas não, a gente conseguiu entrar num acordo. Basicamente, eu separei algumas espécies específicas que não eram comestíveis para o ser humano, mas que as borboletas podiam comer, aí elas não destroem a minha horta. Foi um acordo comum. É isso. O maracujá aqui de casa, né, elas não perdoaram, não. Tá cheio de borboleta e lagarto. Lagarta, a mesma história. Tive que entrar num consenso. Mas eu tive numa produção uma vez de vinho orgânico, lá no Chile, uma viagem dessas aí, e muito interessante, o cara falou, tá vendo, tem muita formiga, né? O que a gente faz? Elas adoram uva, mas elas gostam muito mais de alfazema, lavanda. Então eles plantam no pé de cada videira, eles plantam um pé de alfazema. Aí as bichinhas comem a alfazema e deixam a uva em paz. Sim. Aprender isso é fantástico. Erros e acertos, tá, gente? Eu acho que o nosso tempo vai acabar em breve, mas eu acho que a mensagem também que eu quero deixar para vocês esse jardim não foi feito de um dia para o outro. Ele é totalmente sustentável. Sustentável em que sentido? Vocês podem fazer com garrafa PET. Mas eu moro num apartamento. Dá para fazer um jardim vertical numa paredinha que você tiver no seu apartamento da lavanderia. Não se limitem, porque tem ou não tem espaço, tem ou não tem dinheiro. Eu peguei 90% disso na rua e fui fazendo mudas. Então, o sustentável é nesse sentido, assim. Elas criam um clima físico na minha casa diferente. No verão aqui é muito quente, graças ao jardim aqui já fica mais agradável. Enfim, tenham um mini jardim, se possível. E o que vale para o jardim, como você mesma disse, vale para as nossas vidas, né? Sim. Então aprender a fazer mudanças devagar, lento, as mudanças não serão bruscas, né? Mas sempre caminhando e aprendendo no processo, né? É muito importante, e se adaptando nesse processo, né? Começando a gostar das mudanças, né? Começando a aceitar e acolher essas mudanças, de certa forma, né? Isso é fundamental, né? Eu tenho uma frase última antes que a gente caia, que eu acho que vai amarrar exatamente isso que você acabou de falar. Foi meu jardim que disse também no bate-papo que eu tive com ele hoje de manhã. Construir uma casa sólida dentro de si, para que você pare de procurar uma casa em todos os outros. Você é sem querer ou de propósito. Então, às vezes, a gente deixa várias coisas acontecerem com a gente, porque a gente não para acolher isso, e isso vira um problema maior lá na frente, até em termos psicológicos, ou pode ser de propósito. Então, acho que a casa é a casa que a gente mora, que também é uma analogia ao espaço que eu tenho comigo. Porque se der merda, é comigo que eu vou ter que ficar. Então, eu tenho que aprender a conviver bem, né? A gente foge dos problemas, mas não foge da gente mesmo. É isso mesmo, né? Legal, muito, muito bacana essa conversa com a árvore, né? E como você conversa com a árvore, como a gente falou no começo, para quem não está, você pode conversar com qualquer coisa, com a louça suja que está lavando, né? Com a caminhada na rua que você faz, a corrida, né? Enfim, com a grama que você está cuidando e por aí vai, né? Até com você a varreção mesmo. da casa, ou com você mesmo, meditando. Tem gente que medita, né? Tem gente que faz exercícios, ótimo, né? E é isso, mas se você não consegue estabelecer essa relação e pensar sobre você mesmo, não está funcionando. Precisa ser algo que você tenha esse diálogo consigo mesmo e se coloque na posição de outro e por aí vai. Isso é muito importante, né? Fabi, já antecipando já deu, aí, né? a gente tem 5 minutos, 5 minutos. Mas já te agradecendo, né, a disponibilidade e a vontade aí de participar, foi muito legal, a gente gostou muito. A Fabi, para quem não sabe, gente, deixa eu contar a história, a Fabi foi minha aluna lá atrás, né, e dos tempos. Há 17 anos atrás. Há 17 anos atrás, eu era jovem, tinha até cabelo, né, e
E aí, lá na geografia, né? Então temos um pouco essa afinidade geográfica, que por isso nossas analogias são sempre assim, é planta, ou é geomorfologia, é relevo, é rio, e por aí vai, né? Mas nos levou aí por caminhos diferentes também a esse processo de autoconhecimento, né? Então a Fabi tem mais essa caminhada junguiana, que eu também tenho, de certa forma, não na análise, mas no estudo da mitologia e tal, e levou a mim para esse caminho da psicanálise mais freudiana, que eu estou trilhando agora, estou aprendendo um bocado, e ainda vislumbro que tenho muito a aprender nesse processo, né? Então é interessante aí, quero agradecer profundamente a participação da Fabi, de todos vocês que estão aí com a gente até agora. Queria dar um recado também ao nosso projeto de curso sobre escuta sensível foi aprovado, temos uma graninha para fazer um site, para fazer algumas coisas, né? E vamos ter esse curso com 2 turmas de 50 pessoas, que deve começar na segunda metade de junho. Então, estou planejando ele com o pessoal do Gama aí, quero agradecer o pessoal do Gama que está aqui também, Pedro, Camila, Lívia, Letícia, que eu vi por aqui, deve ter mais gente aí. E a gente, então, vai fazer algumas reuniões agora para projetar o curso e botar no ar. E aí, já convidando vocês a participarem também, né? Mesmo quem está de longe, não tem problema algum, vai fazer parte. É um curso sobre escuta sensível, que é basicamente o método que a gente usa no Gama, né? É ouvir, conseguir se colocar na posição do outro, sem julgamento, sem que aquilo seja algo que vá dar conselho para ele, ou não, é apenas ouvi-lo, mas ao mesmo tempo participar da dor dele, dividir a dor com ele. A gente aprendeu muito nesse processo fazendo isso, né? Aprendeu que quando a gente consegue partilhar a nossa dor, a gente fica mais leve. Mas quando o outro partilha a dor dele conosco, a gente também se sente mais leve, porque a gente consegue entender que não é só a gente que está sofrendo, tem um monte de gente sofrendo, né? Eu chamo e isso facilita um bocado. eu chamo de corrente do bem, né? Então, é isso. Às vezes a gente só quer falar, às vezes a gente só quer ouvir. É o que a gente tem, é isso. E tá tudo bem. Bom, antes que a gente caia de vez, meu Instagram é aberto. Vira e mexe, eu posto receitas de bolo, que vai ser uma live da semana que vem, inclusive. Tem mesmo. É uma live com plantas, aí no caso é o meu jardim versão culinária, mas eu vou postar lá no meu Instagram. Mas assim, eu vivo postando coisas, eu tô aberta a tirar dúvidas, se alguém, até aí da Bahia, eu quero fazer um jardim, Fabi. Me manda uma foto do seu quintal, da sua parede, a gente pensa junto, porque é a corrente do bem. Se me fez bem, eu quero mesmo contar para todo mundo, para esse todo mundo contar para todo mundo, e dentro do possível a gente vai segurando o baião aqui. E muito obrigada pela minha primeira live. Legal, que sejam muitas. E obrigada, só gente. Para finalizar, o Marcos disse aí, que aliviou bastante a quarentena. O que aliviou bastante a quarentena dele foi a boa relação com ele mesmo. É isso, né? Não tem ninguém para se relacionar, tem você mesmo, né? E isso é muito importante, né? A Tati gostou, legal ver vocês, legal, né, te ver também, Mônica. Uma hora a gente precisa conversar mais aí, Sim. Faz tempo que a gente se vê. Foi aluna minha e da Fabi, né? Sim. Muito legal. Saudades da Fabi. Muito boa, parabéns, obrigado vocês todos aí por participar. Gente, eu não consegui ler tudo, mas muito obrigada de coração, de verdade, obrigada mesmo, a todos. Legal. Vai ficar gravado agora no Instagram, porque o Instagram agora tem no IGTV, né? Agora ofereceram finalmente essa ferramenta, então assim que acabar, a gente coloca no IGTV, tá? Para vocês poderem participar. A Aninha, que já conversamos hoje, melhor live, obrigado. E tamo aí. A Carol, essa é a ideia. gente, minha esteticista, ela é maravilhosa. Carol, você é maravilhosa. Olha eu fazendo mexer. Bom, tem vários alunos. Leandro, já tem tema para a semana que vem? Não, ainda não. Se vocês quiserem sugerir, é interessante para a gente poder. Entrem no Insta do Gama, dê sugestões. Gama, dê sugestões para a gente pensar. Se alguém quiser participar, está aberto também para essa possibilidade, tá?
Olha aí, Obrigada. 28 restantes, então vai encerrar. Quero agradecer mais uma vez. Fabi, brigadão, um beijo para você, tá? Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, viu? Pode encerrar. Então vamos lá. Como que fecha isso? Você que fecha. Encerrar.